O Egito, oficialmente chamado de República Árabe do Egito, é um país com uma localização estratégica única, conectando África e Ásia. Com uma área de cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados, faz fronteira com a Líbia a oeste, o Sudão a sudeste e com Israel e a Palestina ao nordeste. Suas costas se estendem pelo Mar Mediterrâneo ao norte e pelo Mar Vermelho ao leste. O país é atravessado pelo rio Nilo, o mais longo do mundo, que teve um papel crucial na formação de sua cultura e história. As antigas civilizações que prosperaram às margens do Nilo deram origem a histórias lendárias, como as Mil e Uma Noites, e são o berço de uma herança cultural riquíssima. Conhecido como a Mãe do Mundo, o Egito não só conecta dois continentes, mas também guarda muitos mistérios em suas terras. Apesar de seu grande potencial, o país enfrentou desafios como má gestão e instabilidade política, o que impactou seu desenvolvimento e a vida de sua população. Hoje, o Egito tem uma população de aproximadamente 112 milhões de pessoas, sendo o país mais populoso da África e o terceiro mais populoso do Oriente Médio. Cerca de 90% dos habitantes são muçulmanos, enquanto cerca de 10% seguem a fé copta, uma vertente do cristianismo ortodoxo. A Constituição egípcia tem base religiosa, o que gera controvérsias, já que, embora a lei afirme a igualdade entre todos, a Sharia, lei islâmica, é a base legal do país. Pesquisas indicam que cerca de 74% da população apoia essa estrutura. Aproximadamente 95% do território egípcio é composto por desertos, enquanto 99% da população vive nas margens do rio Nilo, em um vale estreito, mas extremamente produtivo. No entanto, o crescimento populacional, especialmente na área metropolitana do Cairo, tem causado uma pressão crescente sobre os recursos, aumentando a sensação de caos na cidade, que é vista como uma bomba relógio à beira de explodir. O presidente Abdel Fattah al-Sisi enfrenta desafios quanto à liberdade e estabilidade do país, com preocupações sobre a superpopulação e o terrorismo. Em 2017, ele lançou a campanha Chega para lidar com esses problemas, enquanto também deu início a grandes projetos de construção, como a criação de uma nova capital administrativa, na tentativa de aliviar a superlotação do Cairo. A nova capital do Egito, localizada a 714 quilômetros do Cairo, está em pleno desenvolvimento e será capaz de abrigar cerca de 7 milhões de pessoas. O projeto prevê uma área que será o dobro do tamanho do Central Park, incluindo parques temáticos e edifícios oficiais. Além disso, o Egito está erguendo a torre mais alta da África e um impressionante complexo militar conhecido como Octagon. No entanto, apesar desses avanços, a estabilidade política do país permanece delicada, com seus líderes frequentemente enfrentando ameaças de golpes e assassinatos. O presidente Abdel Fattah al-Sisi, que chegou ao poder por meio de um golpe de Estado em 2013, lida com desafios relacionados à segurança, direitos humanos e liberdades civis. O árabe é a língua oficial do Egito e sua moeda é a libra egípcia. O salário mínimo varia entre 3.000 libras no setor privado e 3.500 no setor público, o que equivale a aproximadamente 113 dólares americanos. Profissões como garçons ganham, em média, 7.000 libras, professores 8.000, advogados 10.000 e médicos cerca de 18.000 libras. No entanto, o Egito está entre os países com os menores salários médios em dólar, de acordo com os índices globais de 2023, o que o torna um dos piores lugares para trabalhadores no que diz respeito à remuneração. A cultura de trabalho egípcia tem algumas peculiaridades, como a semana laboral que geralmente começa no domingo e termina na sexta-feira, embora em alguns lugares o final de semana possa ocorrer na quinta e sexta. Em escolas e instituições públicas, a sexta-feira é tradicionalmente um dia de descanso. A jornada de trabalho é relativamente flexível, com a maioria das instituições funcionando das 8 horas às 17 horas, embora algumas empresas possam ficar abertas até por volta das 23 horas. Hierarquia e respeito são altamente valorizados, especialmente entre homens mais velhos, e os nomes muitas vezes refletem a tradição familiar, carregando a memória de várias gerações. Na cultura egípcia, compartilhar uma refeição é algo muito importante, e comer sozinho pode ser considerado desrespeitoso.
Um gesto comum de cortesia é oferecer pão a alguém durante a refeição, já que ele é visto como essencial para a vida. As tâmaras também são bastante apreciadas no país, sendo consumidas regularmente durante as refeições e como lanches. Elas são altamente valorizadas na dieta egípcia, marcando sua presença na cultura alimentar do país. O Egito ocupa um lugar central na dieta e cultura, sendo o maior produtor mundial de alcachofras e o segundo em produção de tâmaras. As crenças em mal-olhado têm raízes profundas na história egípcia, que remonta ao Antigo Egito, onde eram associadas a expressões de amor. A expressão "você é meu fígado" reflete a importância desse órgão na cultura, simbolizando vitalidade e emoção. A maior parte das mortes por doenças no Egito é atribuída ao vírus da hepatite C, um problema significativo decorrente do uso repetido de seringas e da falta de higiene em campanhas de tratamento, especialmente nas margens do rio Nilo, onde a população é mais afetada. O Cairo, a maior metrópole do país e uma das mais populosas do mundo, é um retrato de pobreza e crescimento populacional, resultando em uma cidade exausta. Esse cenário gera espaços singulares, como a cidade sem lixo, onde cerca de 60 mil pessoas vivem entre resíduos, conhecidos em árabe como zabal, lidando com aproximadamente 14 mil toneladas de lixo diariamente e reciclado cerca de 85% desse material, uma prática essencial para a sobrevivência em meio ao caos urbano. No Egito, existe um mundo paralelo entre os vivos e os mortos, onde 500 mil de pessoas residem em cemitérios, utilizando sepulturas como parte de suas casas, seja como divisórias ou balcões de cozinhas improvisadas. As construções ao redor são geralmente antigas e mal conservadas, com sistemas hidráulicos e elétricos precários, enquanto a corrupção e a falta de controle contribuem para a deterioração das estruturas, levando a colapsos eventuais sem a intervenção de desastres naturais. Apesar dos desafios, o Egito é rico em patrimônio histórico e natural, com a Grande Pirâmide de Quéops e o Mar Vermelho como principais atrações. No entanto, a turbulência política e o caos impactam tanto os turistas quanto os estrangeiros, impedindo que o país atinja seu potencial como um dos destinos mais visitados do mundo. O Egito é frequentemente descrito como caótico, com uma das capitais mais barulhentas, onde o trânsito e as buzinas fazem parte do cotidiano. As ruas do Cairo são conhecidas por seu asfalto irregular, a falta de sinalização e as escassas faixas de pedestres visíveis. A infraestrutura no Egito é considerada precária, contribuindo para o congestionamento e a poluição do ar, o que posiciona o país entre os 9 com o ar mais poluído do mundo. As estatísticas indicam que um número significativo de pessoas morre anualmente devido a essa poluição, em parte pela elevada quantidade de veículos antigos e pela falta de cumprimento das regras de trânsito, como o uso de cintos de segurança. Curiosamente, é possível obter uma carteira de motorista no Egito sem a necessidade de um curso formal, bastando demonstrar conhecimento básico a um oficial de registro mediante o pagamento de uma taxa acessível. Enquanto isso, os egípcios oferecem passeios de camelo para os turistas, especialmente nas proximidades das pirâmides, criando a ilusão de uma experiência autêntica. Além disso, muitos carros em Tahrir operam como táxis não identificados, e táxis informais são comuns, assim como casas de câmbio ambulantes, onde turistas frequentemente trocam dinheiro em áreas turísticas, como Sharm el-Sheikh. Alguns taxistas ainda vendem produtos ilegais, como drogas. A limpeza das ruas é um desafio, com montanhas de lixo deixadas diariamente. No Cairo, mais de 15 mil toneladas de resíduos sólidos são geradas a cada dia, com apenas 40% sendo coletados regularmente. Vendedores ambulantes frequentemente tentam vender produtos ou serviços aos turistas de maneira insistente. Turistas costumam sentir pressão para dar gorjetas por serviços simples, como tirar fotos ou pedir direções, fazendo-os parecer caixas eletrônicos ambulantes, especialmente em áreas turísticas onde não há etiquetas de preços nos mercados e os vendedores buscam maximizar seus lucros. Ao navegar no YouTube, é comum encontrar vídeos que exploram os aspectos sombrios de visitar o país, alertando para a necessidade de cautela e compartilhando experiências negativas. Embora muitas pessoas tenham conhecimento sobre o Egito, raramente falam mal dele em fotos e vídeos devido a severas restrições sobre filmagens,
que podem gerar desconfiança e questionamentos das autoridades locais. A segurança em alguns hotéis é rigorosa, com inspeções frequentes, incluindo nos aeroportos, e, embora não seja comum, há pessoas que trabalham nos hotéis e até na polícia. Essas restrições estão ligadas ao status subdesenvolvido do país, que busca esconder problemas que afetam sua imagem. Além disso, existe um temor de que a polícia descubra o que estrangeiros testemunham ou como se opõem ao governo local, o que pode resultar em represálias severas. O país é visto como perigoso para mulheres turistas, embora seja difícil obter dados oficiais sobre a violência contra elas. Estima-se que um número significativo tenha sido vítima de assédio ou violação. As leis de violência doméstica são rigorosas, dificultando o divórcio e limitando os direitos das mulheres. Embora um homem não possa ter várias esposas, é considerado moralmente inaceitável e legalmente restrito que homens namorem mulheres de diferentes religiões. Por exemplo, no Quênia, as mulheres só podem se casar com muçulmanos, devido a tradições culturais que anteriormente viam isso como inadequado. Além disso, é ilegal trabalhar até tarde no Egito, especialmente em setores que dependem de recursos estratégicos do exterior. Cada crise no país agrava as dificuldades enfrentadas, especialmente com o valor da moeda dobrando em relação ao dólar em apenas 9 meses, resultando em pobreza generalizada. Muitas pessoas enfrentam dificuldades financeiras, mesmo trabalhando por um salário mínimo, e é desafiador adquirir proteínas adequadas, como carne de frango. O governo encontra dificuldades em fornecer alimentos ricos em proteínas, sugerindo um consumo consciente para reduzir a dependência. Para transformar áreas desérticas em terras férteis, um projeto ambicioso está sendo implementado, com a construção de um longo rio artificial, visando criar um delta agrícola a 115 quilômetros de distância, mudando a paisagem desértica para áreas agrícolas utilizáveis. Além disso, o Egito possui um ativo estratégico que pode impactar a economia global. O Canal de Suez, responsável por 10% do comércio mundial e 12% do tráfego de contêineres. Essa rota vital economiza tempo e recursos. Sem o canal, os navios teriam que contornar o continente africano, perdendo até 15 dias de viagem. O Canal de Suez permite a travessia em apenas 11 horas, resultando em economia de combustível e redução nos custos de seguro. Para os navios que utilizam essa rota, as despesas aumentariam em média 56 dólares por dia, totalizando cerca de $1 trilhão anuais em receitas geradas pelo tráfego, sendo responsável pelo transporte de $9,4 bilhões em mercadorias e gerando bilhões em receitas. A importância do canal para o comércio mundial é inegável. Um incidente em 2021, quando um navio ficou encalhado por 6 dias e meio, causou uma perda estimada de 22,5 bilhões de euros para a economia global, evidenciando a influência crítica do canal e o impacto significativo de qualquer interrupção em suas operações. Internamente, o Egito enfrenta sérios desafios econômicos, tendo se tornado uma república em 1953 e acumulado uma considerável dívida. Com o poder centralizado nas mãos de presidentes, muitos deles com formação militar, o serviço militar é obrigatório para os cidadãos, e aqueles que não o cumprem enfrentam penalidades, incluindo a impossibilidade de renovar passaportes. Recentemente, foi imposta uma multa de $1.000 para quem não prestar o serviço militar, buscando garantir o cumprimento dessa obrigação. 1 em cada 4 jovens egípcios decide deixar o país devido ao alto desemprego, e surpreendentemente, 77% deles não têm intenção de retornar, muitos buscando refúgio na Itália através da Líbia, fugindo das dificuldades econômicas, políticas e da falta de liberdade de expressão. O número de migrantes para a União Europeia aumentou drasticamente, com um crescimento de 179% em relação ao ano anterior, e espera-se que continue a subir em 2022, com cerca de 18.590 egípcios se refugiando na Itália até agora. No Egito, questões como a pena de morte, que ocupa o segundo lugar mundial após o Irã, e a rigidez do sistema educacional contribuem para a insatisfação popular. O país enfrenta problemas graves nas escolas,
incluindo violência física contra alunos, falta de infraestrutura básica e superlotação nas salas de aula, sendo essas dificuldades vistas como uma tentativa do governo de manter a população desinformada e submissa, enfraquecendo qualquer forma de questionamento. Apesar dos desafios, o Egito continua sendo um país rico em história e cultura, atraindo muitos com suas antigas maravilhas. Historicamente, as mulheres no Egito gozavam de direitos legais semelhantes aos dos homens. As mulheres no Egito Antigo gozavam de direitos significativos, como a capacidade de comprar e vender propriedades e receber salários iguais. Algumas até alcançaram o poder absoluto, como Cleópatra. Os antigos egípcios eram conhecidos por seus costumes únicos, incluindo o uso de maquiagem por homens e mulheres, além de valorizarem perfumes feitos com flores e azeite, que tinham forte conexão com suas crenças religiosas. Os gatos eram reverenciados e desempenhavam um papel central na cultura egípcia, sendo domesticados em uma das primeiras sociedades conhecidas a fazê-lo. Os faraós eram vistos como divinos, representando os deuses na terra, e a prática da mumificação era comum, especialmente entre os faraós e a elite. Este processo, embora caro e complexo, incluía a remoção de todos os órgãos do corpo, exceto o coração, que era considerado o centro do pensamento. As pirâmides foram erguidas como túmulos para os faraós, uma vez que acreditavam na vida eterna. A Grande Pirâmide de Quéops, a mais famosa, levou cerca de 20 anos para ser construída, envolvendo mais de 1.000 trabalhadores e composta por mais de 2 milhões de blocos de pedra, sendo considerada uma maravilha da engenharia antiga. Apesar do impressionante legado do Egito Antigo, o país enfrenta desafios modernos, como deficiências de infraestrutura, instabilidade política e pressões do mercado global. No entanto, o Egito mantém um grande potencial tanto em seu contexto histórico quanto contemporâneo. Agora, se você chegou até aqui, pause o vídeo e compartilhe com um amigo que queira conhecer melhor o Egito. Se você é um inscrito fiel, deixe a palavra Egito nos comentários. Vejo você no próximo conteúdo.